E olha, deixa eu falar para você, nós estamos chegando agora na época do Natal, não é? E nada melhor do que a gente conversar sobre a mística do Natal. E a mística do Natal deste ano, que nós vamos tratar agora com o Padre Márcio, meu convidado, é esvaziar-se, a importância do silêncio. Vamos receber juntos, meu amigo, Padre Márcio Tadeu. Sua bênção, Padre. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Alegria ter você com a gente aqui, viu? Tava com saudades. Eu também. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do silêncio e num momento em que a gente deve se silenciar mesmo, porque a gente vê muito barulho, na verdade, quer dizer, muita bagunça, o ambiente muito festivo. Não é para estar triste, mas para silenciar, não é isso, Padre? Eu acho que são muitos barulhos no mundo, como você está falando, né? A gente vive um momento hoje que os barulhos, eles também somem e aparecem novos barulhos, né? Então, por exemplo, você tem uma tela de computador, você enjoa logo e muda daquilo. Então, são muitas e muitas tentações que a gente tem visuais, sonoras, para nos desconcentrar do verdadeiro sentido das coisas. Porque quando eu vou dizer do Natal, e o sentido do Natal, ele mora naquilo que você disse da introdução, no esvaziamento. Mas o esvaziamento, ele acontece da parte de Deus para que ele assuma ser humano e para nos encontrar. Como que cheio de coisas a gente pode encontrar os outros? Eu fico sempre dizendo, e eu digo nos retiros, aliás, quero dar um abraço lá para o Dom Wilson Basso, estava no início do mês lá em Imperatriz, no Maranhão, pregando um retiro lá, então quero dar o meu abraço para todo mundo lá do Maranhão de Imperatriz. Falando uma coisa muito parecida, como é que eu vou abraçar uma pessoa que está com uma mala? Como é que eu vou abraçar uma pessoa que põe uma mochila, põe uma mala nas costas e uma mochila na frente? Ela já está cheia, Pois é. Ela já está preenchida. Então, muitas vezes, nesse momento, nós temos perdido a presença de Deus na nossa vida, justamente porque nós estamos cheios de vozes, cheios de gritos, muitas vezes, e estamos perdendo o silêncio, porque Deus chora apenas na noite de Natal. E aquele choro é que quebra o silêncio da angústia, o silêncio da dor, mas aquele choro não quer dizer muito, senão a presença de um Deus que quer assumir a nossa realidade. E é interessante que se a gente olhar para Maria, especialmente nesse tempo, nessa última semana, na liturgia, a gente vê muita figura de Nossa Senhora. O que o Evangelho diz de Nossa Senhora? Ela guardava tudo em silêncio. Então veja que é uma mística mariana também o silêncio, né? E essa brevidade da vida, a gente está acostumado com muito barulho, e dá pouca importância para o momento que Deus quer falar, para o momento que Deus quer se mostrar, quer se revelar. Quer dizer, na verdade, a gente precisa também preparar o nosso coração para acolher esse Jesus que nasce, que muitas das vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, né? E a gente se esquece desse momento de silenciar o coração para acolher esse choro que o senhor está falando, A mamãe, na noite de Natal, ela está preocupada em alimentar os filhos com a ceia. Muitas das nossas famílias, infelizmente, perdem o aniversário, comemoram o aniversário, mas perdem a verdadeira festa, que é a Eucaristia na noite de Natal. Para que aconteça isso, precisa de todo um preparo, né? Uma participação. Se a gente pega, por exemplo, as ceias judaicas, né? De onde vem a nossa tradição, ela era preparada por todos, na tarde, todo mundo se envolvia. Depois ia a comemoração e depois, no outro dia, iam todos comer junto aquela ceia. Então, eu acho que falta um pouco essa sensibilidade de entrar. Se nós estamos muito no sair, nós estamos tudo muito rápido, né? Ouvi a Pamela aqui falar, as relações são cada vez mais líquidas, né? Elas estão cada vez mais rápidas, etc. e tal. Mas por que eu não me valorizo também numa relação? Porque eu não consigo, de fato, valorizar o outro. Pois é. E essa é a grande experiência que me tira de mim mesmo, né, Fabinho? Com Chamar certeza. de Fabinho, pode? Claro, né? pode. Essa é a experiência que me tira de mim mesmo, quando eu estou de frente da minha pessoa. Para que eu também me esvazie.
Então, qual que é a melhor forma de me esvaziar se não assumir uma atitude espiritual? É assumir esse tempo como um tempo espiritual. Porque a gente está perdido, eu repito, nós estamos sofrendo as dores e a gente não para para pensar, não para se valorizar, não para tentar enxergar o que está atrás do Papai Noel, senão a caridade, mas que tem que ser vivido o ano inteiro. A gente não para perceber que atrás daquela fragilidade daquele menino existe um Deus poderoso, mas que quer antes nos dar o sentido da simplicidade. Ele quer ser simples, quer ser um de nós. E esse é o maior recado. E eu repito, é tão bonito a cena do presépio, porque é uma cena silenciosa. É verdade. Você vê como a mística do Natal é silenciosa. Quando São Francisco criou o presépio, né? Isso nós estamos, né? No comecinho do segundo milênio da era cristã, ele fazendo a experiência com Deus, etc. e tal, remonta aquele cenário à luz da palavra de Deus, faz essa experiência visual e ele põe seres vivos, mas que estão todos em silêncio. O que fala é o animal, é a cabra, que faz o seu som, é a criança que chora, é a respiração do outro animal maior. Tudo isso para que a gente contemple o quê? A grandeza de um Deus que fala, que se exprime no silêncio. Você fez teologia, você conheceu um grande teólogo chamado Karl Rahner. Sim. Para os teólogos, ele dispensa, acho que é o papa dos teólogos, para nós cristãos católicos do século passado. Claro, existem outros, mas ele também está nesse patamar de uns maiores. E ele diz, olha, por que será que Deus fala através do silêncio? Eu que escrevo tanto de teologia, mas na hora que eu vou rezar, Deus fica em silêncio comigo. E ele fala, olha, porque a voz de Deus é inaudível. E o que ele fala é eterno. E a manifestação do silêncio é a prova maior do que ele fala na sua eternidade e ele faz com que isso chegue no meu coração à medida que eu assumo o silêncio. Sabe que às vezes eu chego aqui com o trânsito que a gente pega aqui em São Paulo, né? Quando você vem para São Paulo, você vê que aqui não é fácil. Eu sou um paulistano que mora na roça, mas eu né? Sinto muito quando eu estou aqui. Né? Então, e aí quando eu chego aqui, eu vou um pouco ali na capelinha e às vezes, só o fato de eu ficar em silêncio, parece que o meu coração está orando, né? Quer dizer, está lá em comunhão com Jesus, naquele silêncio também, a gente começa a perceber a beleza de você poder também silenciar-se um pouco diante de tanto barulho que a gente tem nas grandes cidades. A gente se esquece do fundamental, que o silêncio revela. A gente não lembra que a gente respira. Pois é. E o silêncio ajuda. Ajuda. Nós vamos continuar esse papo, tá muito gostoso. Muito bem, nós continuamos aqui com o padre Márcio Tadeu, falando sobre a mística do Natal, esvaziar-se, a importância do silêncio. Agora, além da prática do silêncio, né, padre, quais são as outras, assim, atitudes que nós devemos ter durante esse período tão especial para todos nós cristãos católicos? Veja, depois da Páscoa é o dia mais importante para nós. É o encontro de família, isso é tão necessário, é esse momento de graça que a gente vive, não é? A experiência do Natal, ela é a experiência do encontro. Como eu falei, por que a gente fala que a mística do Natal é essa mística do silêncio? Porque eu me esvazio para encontrar o outro. E o silêncio é uma forma de se esvaziar. E quando a gente fala de silêncio, a gente fala do ponto de vista existencial. Eu não falo só de barulhos, porque você vai dizer, padre, eu moro do lado do Minhocão aqui em São Paulo e não tem silêncio, né? De madrugada, quando os carros não passam, tem gente correndo, fazendo atividade física, alguma coisa assim, né? Não. É interessante que a gente tem que criar um espírito de ser monge na cidade. E aí é interessante. O Natal aparece. Como é que ele aparece? Na forma de caridade, na forma de eu experimentar a palavra de Deus de um jeito novo. Porque dentro da oitava do Natal, Fabinho, nós comemoramos o Ano Novo. Quando São Gregório Magno criou esse calendário, que coisa maravilhosa. Ele disse, olha, quando cessa a celebração do novo, inicia o que é novo.
Então, é essa oportunidade de revisão, de maneira mais intensa a gente tem na Quaresma, mas de maneira da brevidade da vida, do tempo, um mês praticamente, a gente pensa nisso, no renovar. Como que eu vou me renovar? Que jeito que eu vou entrar nesse próximo ano? Nós estamos a alguns dias, 10 dias do próximo ano. Então já está na hora de eu avaliar. Será que eu vou continuar do mesmo jeito? Por quê? A vida dá chance que a gente a renove. Só que a única pessoa capaz de mudar o mundo sou eu. Porque é a partir de mim mesmo que eu mudo o mundo. Então, se eu quero mudar, e muitas pessoas falam, padre, eu quero mudar, eu quero agir diferente. Sim, eu quero que meu marido seja diferente, eu quero que a minha comunidade seja diferente. A melhor maneira da gente mudar é primeiro mudando a si mesmo. Porque à medida que eu mudo o foco. Tá. E aí eu posso interagir melhor com o mundo. Entendi. E é mudando o foco, ou seja, esvaziar-se, o silêncio existencial, não é só o silêncio, que é quase impossível. Fala, eu tenho mais de 40 anos, já escuto um zumbido, não consigo mais ter silêncio. Nós não estamos falando apenas do silêncio, nós estamos falando desse esvaziamento existencial. Se Deus se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória, para assumir a condição de um menino, eu não consigo me esvaziar de mim mesmo 1, 2 minutos, e é terapêutico. Quem consegue fazer 5 minutos de silêncio por dia tem uma outra vida. Ele reage diferente porque ele se percebe. Como eu falei, a gente não percebe que tem coração, e na meditação e no silêncio a gente ouve o coração, sente a cadeira. Muitas vezes eu estou sentado e eu não sinto a cadeira. Por que tantas pessoas têm problemas nas costas? Porque elas não se sentem, elas não se percebem. E o ato de perceber-se é o ato que provém como um fruto desse esvaziamento existencial que a gente chama silêncio. E essa é a única capacidade de eu realmente sentir o que o outro sente, ter empatia pelo sofrimento do outro, pela dor do outro, do mais pobre, do enfermo, do aprisionado, como Jesus fala. E ele só fala isso porque antes ele fez. E depois ele assume, ele fala assim, onde vocês vão me encontrar? Vocês vão me encontrar na glória? Vocês vão me encontrar nos cenários de televisão? Não, vocês vão encontrar até a minha mensagem, mas vocês vão continuar me encontrando de verdade, existencialmente, no rosto de quem sofre. No que está preso, no que está enfermo, no que está distante, né? É essa dinâmica do pastor que segue até a ovelha, né? É a missão dele, seguir até nós, ovelhas perdidas do seu reino, e há tantas e tantas ovelhas hoje que estão perdidas e às vezes na porta da frente, nos nossos condomínios, que a gente, né, mora cada vez mais próximo, porta com porta, 1,5 metro, 2 metros no máximo de distância, convivemos, e cada vez vivemos menos juntos. Convivemos até bastante, mas vivemos menos juntos. Mais isoladamente, Exato. né? Vamos falar um pouquinho sobre os medos? Olha. Daqui a pouquinho. Muito bem, continuamos aqui com o padre Márcio Tadeu, falando sobre a mística do Natal, o esvaziar-se e a importância do silêncio. Padre, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos medos, porque essa situação de esvaziar-se, do esvaziamento, do silêncio, traz um certo medo. Por isso que as pessoas até utilizam ultimamente fones de ouvido, com som ou algum barulho. E até tinha uma senhora que eu conheço há muitos anos que ela fala assim, ai, se eu ficar com tudo desligado aqui, para mim é um problema, eu preciso ficar com alguma coisa ligada, um rádio, uma TV, ainda bem que é na Rede Vida, né? Mas assim, se é na Rede Vida, ótimo. Mas às vezes a pessoa não consegue silenciar-se porque tem medo de que os problemas venham à mente e que isso possa causar um mal, como, por exemplo, a depressão. Para quem está nos assistindo e está enfrentando os problemas da vida, nessa época, qual que seria o conselho que o senhor poderia dar para essa pessoa? Primeiro que essa época é altamente depressiva para muitas e muitas pessoas. Verdade. Nem a ciência, enfim, consegue... Eu já tentei ler muito sobre isso e a gente não consegue de fato, né? Existe todo um clima, né, para essas épocas de festas que liga muito à nossa origem familiar, etc. e tal. Pode ter alguma explicação superficial, mas eu não conheci ainda nenhuma profunda. Eu também tenho medo de me conhecer. Eu, padre Márcio Tadeu, eu não estou falando para ninguém isso, né? Porque eu posso descobrir algumas coisas que eu não gosto tanto em mim.
Mas eu acho muito melhor esse caminho desafiador do autoconhecimento, porque a gente tem medo do autoconhecimento. Por quê? Quando eu me autoconheço, eu me vejo parecido com os meus pais. Eu me vejo parecido com as pessoas que eu reprovo. Tá. Eu vejo que eu tenho atos. Então esse é o grande medo, o medo de assumir o novo. Nós vivemos com medo de assumir o novo. Tanto que a gente gosta das coisas estabelecidas. A gente gosta, né, quando a gente faz o caminho da gente de carro, pode ser até numa grande cidade, pode ser o caminho mais difícil, mas se você acostumou a fazer aquele caminho, que é o que você vai fazer sempre. É verdade. Tem isso, né? Tem. Você acostuma o jornal pôr num lugar, etc e tal, o computador tem que estar no lugar, né? Você pega uma pessoa de mais idade, ela vai saber quantas xícaras ela tem, né? Se alguém, uma faxineira, quebra uma xícara, ela vai saber, nossa, onde está aquela xícara? Às vezes você olha e não vê. Por quê? Nós estamos acostumados pelos nossos sentidos, a de fato ser explorado demais por tudo que a gente vê fora. Então a gente acha que esse ato é explorativo. Mas aí eu vou buscar até uma arte da guerra, vou pegar até uma outra referência não cristã. Se eu sou o meu maior detrator, se eu sou o meu maior inimigo, não é melhor a gente conhecer o melhor inimigo? Para, de fato, vencer a guerra. Então olha, nós estamos chegando na Lua, nós vamos chegar em Marte daqui a alguns anos, mas nós não chegamos ainda na profundidade da nossa essência não revelou tudo. E não é à toa que não revelou tudo, e para nós cristãos vai revelar só quando a gente experimentar a eternidade, que cada vez que a gente lê a palavra de Deus, que é uma coisa que provoca o nosso esvaziamento, porque coloca Deus como grande e eu como pequeno, e a sua vontade que sobrepõe a minha, a gente descobre uma interpretação para cada dia. A gente vê as pessoas que nascem. Por que nós vivemos num tempo de tanta intolerância? Porque falta autoconhecimento, porque falta silêncio. Então, à medida que eu não conheço, eu não sei, nem reconheço as minhas mazelas, eu não reconheço o outro como ser humano, porque ele não tem a mesma sexualidade, porque ele não é do mesmo partido político. A gente viu a sombra que aconteceu esses tempos em relação a isso. É verdade. Né? Divisões, brigas, etc. Por que brigar? Porque o outro é diferente. Fábio, ser e reconhecer você como diferente e mais 7 bilhões de pessoas no mundo, eu tenho a possibilidade de olhar para Deus e contemplar Deus que gera o infinito. A capacidade dele gerar mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, todos diferentes, cada um único, é a capacidade que ele tem de ser Deus. Então, quando eu sou intolerante, e aí a intolerância gera nisso, por que eu estou dizendo? Porque o medo é que gera o desconhecimento de si mesmo, e o desconhecimento de si mesmo que gera a intolerância quanto o outro. Então o outro tem a mazela, né? A verdade latina que eu tenho que sempre arrumar um bode expiatório. E a gente faz isso, essa detração diária, que é falar mal. Então, quem fez isso aqui? Não, o problema é da equipe. Eu venho mensalmente falar com as meninas, eu falo assim, a gente não tem que apontar, olha, um erro, né, do nosso call center, depois a gente vai dar o telefone, 0 operadora 11 42 00 80 80, seja um benfeitor da Rede Vida. E eu venho falar com elas, eu falei assim, a gente tem que se olhar sempre o todo, né? Porque eu também faço parte de todo, de uma grande engrenagem. Eu tenho ao mesmo tempo a minha personificação, eu sou pessoa, mas eu faço parte dentro de uma engrenagem. Então, aconteceu alguma coisa, quebrou uma caneca, beleza, não tem culpados. Claro que tem responsáveis, um tem mais responsabilidade, às vezes alguém que bateu, mas todos têm que estar juntos dizendo, olha, é melhor pôr essa caneca aqui, vamos pôr ela um pouco mais distante, etc. e tal. É isso que nós estamos desacostumando, que é aquilo que a gente tinha em família. Eu já disse isso até que uma vez, né? A capacidade de sentar numa mesa, de respeitar o primo chato diferente, de ouvir o avô contar histórias, de ser castigado perdendo o refrigerante ou o doce, mas continuar aderido na mesa. A mesa da sociedade, ela não pode expulsar ninguém, porque senão nós vamos ficar sozinhos, nós vamos criar guetos disso, de brancos, de gente que pensa isso, de gente que é de esquerda, de gente de direita. Não, a sociedade tem que se construir junto. E nós vamos ter a possibilidade de reconstruir o Brasil agora, a partir das últimas eleições, unidos. Não interessa quem ganhou, interessa que nós acreditamos que todos experimentaram democraticamente esse processo e todos têm que ajudar a reconstruir o Brasil. Não importa a cor ou a bandeira,
A nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco. E aqui é a nossa casa, né, Padre? Essa é a nossa casa. Essa é a nossa realidade. Que mensagem bonita, né, para o Natal. Eu quero passar os contatos do Padre, não dá vontade de parar, né, mas acabou o tempo. Só que eu quero passar os contatos do Padre. O Facebook é Padre Márcio Tadeu, o Instagram, @Padre Márcio Tadeu. Pode seguir, tem muita foto legal, tem muita coisa bacana nas redes sociais. Mensagenzinhas lá que a gente faz curtinho, muito legal. O senhor está fazendo ainda aquela oração, não? Eu faço de vez em quando, mas ela está lá, ela está sempre lá. Sempre lá à disposição no Facebook, eu né? sou muito fã de Padre Pio, um dia a gente pode vir aqui. Tive em novembro agora, recentemente. Já vamos marcar. Passando lá, é sempre uma experiência e a coroinha, para mim, era o momento. Eu estava fazendo todos os dias com os meus, vamos dizer assim, seguidores lá, né? E eu optei também por fazer para mim, porque se o padre não reza, ele azeda também, viu? A gente sabe, você vive um caminho de religioso também. Pois é. Então, acho que a gente precisa. Eu, todas as manhãs, eu faço a coelhinha até mais de uma vez por dia, mas entrem lá que vocês, especialmente nessas épocas fortes, eu faço todo dia, preparando nosso coração para receber a boa novidade de Deus. E olha lá, na tela está aparecendo Juntos pela Vida, ó. Olha lá. Para você ligar e ser um benfeitor da Rede Vida. Quer fazer um gesto bonito nesse Natal? Está aqui a oportunidade, ó. 11 4200 8080, liga. Você, não tem valor, não tem... É para você ajudar a gente a continuar mantendo a Rede Vida de televisão no ar, porque a sua colaboração é muito importante para nós. Aliás, desde o início da Rede Vida. Exatamente. E esse projeto é um avivamento dentro da Rede Vida, manter né? essa programação católica, né? Aumentar, ajudar a pagar as despesas das nossas retransmissoras, porque a Rede Vida é um canal que chega, né? Nós estamos em mais de 1.500 cidades. É uma grande comunidade, né? É uma grande família, uma né? grande família. E as pessoas, nós crescemos com o projeto nesses últimos 2 anos, mais de 2 anos, fez em setembro 2 anos, muito em meio à crise, porque eu sei que a Rede Vida tem a credibilidade. Não a credibilidade de ser a primeira televisão, não só isso não, mas de estar no coração das pessoas. Verdade. Isso que é bonito. Eu vi o projeto nascer. Na verdade, eu vim aqui justamente para que o Dalcides pudesse realizar o projeto, né? Exato. Então eu estava aqui quando nós fizemos o piloto, foi muito bacana, realmente foi muito bacana. Padre, claro que você vai dar uma bênção, claro, de Natal para todos nós. Deixa eu ficar desse lado aqui, vamos vir aqui na nossa lareira aqui, porque eu quero que você também aí em casa receba essa bênção do Padre Márcio Tadeu, que é o nosso querido amigo das famílias brasileiras, para que você também tenha esse Natal diferente, um Natal para você trazer no coração de verdade esse nascimento de Jesus, que é o amor supremo, né, Padre? Sim. Eu vou pegar uma passagem que não é do Natal, mas é da Samaritana, quando ela pergunta: Senhor, onde eu devo te adorar? É no monte, é em Jerusalém? E ele diz assim: vai chegar um tempo em que eu vou ser adorado em espírito e em verdade. Lindo. Por isso, tão necessário esse esvaziar-se existencial. Esvazie-se existencialmente, procure um momento para silenciar, prepare-se para colher o novo que é Jesus e a partir do ano que vem construa esse novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Padre, Feliz Natal. Volte sempre, viu? Obrigado. É sempre muito bom tê-la aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigado.